Tá, né? Boa noite a todos, minha turma está aí chegando, aos poucos eles vão entrando. E aí a gente vai dar início hoje, né? Convidamos a professora Karine Freitas, que é da UFBA, Universidade Federal da Bahia, para dar uma palestra para a gente, né? Assim, e a gente fica já desde muito agradecido pela honra da presença dela, né? Como vocês aqui já estavam ouvindo ela falar, envolvida com pesquisa, com suas limitações, com suas criatividades, porque todo mundo tem. E também uma pessoa, uma professora muito ocupada, mas empenhada, que gosta do secretariado. Então, quando eu comecei a pensar na disciplina, obviamente, né, vamos trazer uma palestra, um professor de fora, que é para estimular e aguçar ainda mais, né, a criatividade dos alunos, e obviamente que veio em mim, em minha mente, ela, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da tese dela, em que ela trabalhou com história em quadrinho. Então, assim, às vezes não foi Cauê. Depois ela pode até falar mais, porque às vezes a gente pensa que fica só na mesma coisa. E aí ela revolucionou geral com história em quadrinho. Então, isso foi fantástico. E aí, né, como a gente divulgou na arte, né, a professora Karine, doutora em Ciências Sociais e mestre em Análise Regional e formada em Secretariado Executivo, mas para além do Lattes, né, quem é a professora Karine Freitas? Então, aí ela vai se apresentar e vai começar. Então, assim, a gente tem mais ou menos cerca de 1 hora. Os alunos fiquem à vontade, né, os participantes que são também externos, a conversar, a fazer perguntas pelo chat, ou depois a gente vai abrir também o microfone, então vocês vão aproveitando que a professora Karine ela tem muito a nos ensinar, e peguem seus caderninhos, né, porque é a hora dos insights para novas pesquisas vai surgir, então vamos anotar. Professora Karine, muito obrigada, e com a senhora a palavra. Oi, boa noite a todos e todas vocês aqui presentes, professores, alunos, colegas queridos. Eu saúdo todos vocês e agradeço desde já o convite da colega, né, nossa querida doutoranda, professora Beli Santiago, mais uma doutora em breve, para o panteão dos professores de secretariado executivo, né? Então, saudar todos vocês do curso de secretariado executivo da Universidade Federal da Paraíba, né? E também aos alunos pela oportunidade, né, que vocês estão me cedendo de trazer algumas experiências para a gente refletir e dialogar sobre um tema bastante instigante, né? E desafiador para qualquer professor do curso de secretariado, né? A Beli pediu para eu falar para além do currículo Lattes quem sou eu, né? Eu sou uma baiana que tem um pé nas artes, né? Então eu tenho uma formação em artes também e trabalho com arte desde muito jovem, desde os 14 anos. Eu trabalho com arte porque eu aprendi a pintar porcelana a frio e a quente, e aprendi também a desenhar. Eu já tinha um certo dom para o desenho, então eu ganhava dinheiro desde os 14 anos fazendo ampliações de desenhos, pintando paredes, fazendo decoração de escolinhas, né? E trabalhando com pintura em porcelana. Então, desde os 14 anos eu pintava porcelana, parecia uma hippie, porque eu carregava minhas porcelanas para tudo quanto era canto, anelzinho, pulseirinha, coisinha para vender, né, ganhar meu dinheiro. Então, eu queria muito ter estudado artes como primeira graduação, mas na época, eu estou falando dos 1989, tá, gente? Se você falasse que você queria viver da arte, você só tinha uma opção, que era ser professor de educação artística, e com o salário que se ganhava na época, não tinha grandes perspectivas, né? Havia um fechamento da economia nossa aqui, que só foi aberta no final da década de 90, e aí as novas possibilidades do trabalho com a arte foram surgindo, tanto que hoje a gente tem arte em vários modais, né? A gente tem o design de objetos, equipamentos, de embalagens, enfim, a gente hoje tem arte aí em tudo quanto é canto, né? E na época eu não podia. E assim, eu me formei em secretariado em 1994, pela UFBA, né? Era um curso que eu via que eu teria maiores possibilidades de trabalhar e de ter um rendimento melhor. Nessa época também ajudava muito a família.
Então, assim, até hoje eu sou artista, eu tenho várias pinturas, eu me aprimorei nisso, cheguei a fazer curso de licenciatura em artes na própria UFBA, fiz especialização em arte na Anhembi Morumbi, em São Paulo, sigo pintando quando dá, né? Então, esse vínculo com a arte eu também levo, de uma certa forma, para os meus trabalhos. E os quadrinhos, eles são, né, um tipo de arte e comunicação. Eles são um veículo de massa, né, de comunicação, mas eles também têm uma questão artística que está bem preponderante ali, não tem como dissociar, né? Então, por isso que eu fiz essa opção de unir duas coisas que eu gosto, secretariado e arte, aí eu vou falar um pouquinho mais lá para frente. Mas, enfim, o tema que Belly me propôs, né, é de grande complexidade, porque, assim, ele envolve tudo aquilo que a gente já lida, né, em termos das especificidades e das regras próprias de uma produção científica, que gera um produto chamado TCC, um trabalho de conclusão de curso, né, que é um trabalho que não pode ser feito aleatoriamente, ele é um trabalho que ele tem regras muito rígidas a serem cumpridas e obedecidas, que são estabelecidas pelos cursos, né, pelas universidades. Inclusive eu olhei no site de vocês e vi que vocês têm uma parte lá do site que é todo direcionado para o TCC, né, tem as explicações, enfim, e a gente segue uma série de normas, que podem ser normas APA, BNT, isso vai depender de cada programa, de cada curso, né. Mas a proposta dela é ainda mais desafiadora, porque ela disse assim, Karine, eu queria que você falasse da pesquisa científica para além do TCC. Gente, olha, chegar no TCC já é um percurso tão, né, difícil, tão suado. Agora, pensa a gente ainda chegar para além do TCC. Então, eu fui pensar o que seria esse além do TCC, que eu poderia contribuir de alguma forma nesse diálogo aqui hoje. Eu vou avisar para vocês que eu não estou lendo o chat, tá? Então, se tiver alguma intervenção, Bélia, eu peço, por favor, que você acione aí o áudio, porque eu estou seguindo também uns marcos que eu botei aqui para eu não me perder na minha fala, tá bom? Tá ok. Então, aí Bélia me explicou, olha, Karine, eu tenho 3 pontos que eu considero muito importantes para a gente dar o start da disciplina de TCC. Falar sobre tema, problema e alguma abordagem sobre metodologia, né? E aí, tudo bem. Aí, o que eu fiz? Eu primeiro fui reativar a memória, né? Através da leitura da resolução, das diretrizes curriculares, né? Nas diretrizes nacionais curriculares para o curso secretariado a respeito do TCC, para a gente reativar essa memória, porque a gente tem aqui, tá aqui, mas precisa sempre estar observando, né? E a gente percebe que a proposta é sempre que seja um trabalho centrado nas áreas teórico-práticas em que o aluno tem acesso, em que ele está tendo as experiências dele, ou onde ele vai trabalhar, tá? Bom, então quando a gente faz assim um levantamento básico em áreas, em localizadores, né? Indexadores como Cielo, Google Scholar, outros indexadores, chamando, né, os TCCs em secretariado, a gente observa que existe uma gama incrível de TCCs que por aí estão. Quando a gente entra também nos repositórios das universidades, a gente vai encontrar, né, muitos desses TCCs estão lá, disponíveis online para uma consulta, uma leitura. E aí a gente vai observar que existe esse caminho natural que é previsto pelas diretrizes e que normalmente os alunos têm seguido, né, de acordo com os seus orientadores também, né, que vão direcionando para que eles façam o trabalho dentro dessas normas e desse rigor que a gente trabalha diante de uma resolução das diretrizes curriculares nacionais. Então, a gente observa que é muito natural para o aluno tratar dos seus espaços de exercício profissional, né, e dos seus interesses também. Então, invariavelmente e logicamente, a maioria dos estudos que a gente encontra de TCC estão ocupados em analisar a aplicabilidade dos conhecimentos secretariais
nos serviços em escritórios, empresas, órgãos públicos, terceiro setor, e eles versam, portanto, sobre temas que vão estudar desde as questões tecnológicas, né, as tecnologias aplicadas ao serviço, como os idiomas utilizados no trabalho e da maneira como eles são utilizados, os arquivos e as suas técnicas, as técnicas secretariais, né, especificamente, planejamento estratégico e operacional do trabalho. E a gente percebe também certas mudanças de um determinado período para cá, das possibilidades no campo da consultoria, dos treinamentos, da gestão de empresas, tá? De processos e de projetos. Então, a gente observa que os trabalhos, eles tentam, de fato, fazer uma pesquisa que consolide todas as perspectivas que o secretário tem em termos de trabalho, tá? Do seu exercício profissional, seja enquanto secretário executivo em uma assessoria especializada, ou enquanto um consultor, um gestor de um projeto, de um processo, enfim. Também são encontrados trabalhos que vão se ocupar de outras questões, né, de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, as soft skills, que vão concentrar ali as questões de inteligência emocional, de relações interpessoais, questões psicológicas, questões de uma etiqueta corporativa, de uma ética profissional, de atualizações no campo. Então, a gente percebe que a maioria dos trabalhos dos TCCs, eles tentam, de fato, fazer essa grande abordagem que a nossa área permite, que é uma área multidisciplinar, e que, portanto, a gente tem aí já um espaço muito amplo, onde a gente pode trabalhar, pesquisar, propor temas, né? Ocorre que alguns temas, aí é onde é um ponto central da questão dos TCCs que a gente encontra, alguns temas que continuam sendo importantes, eles continuam sendo importantes, mas eles já foram muito explorados, né? E aí, quando um tema é explorado já praticamente chegou no tutano, né, na raiz, no âmago do negócio ali, você já tem 1 milhão de pesquisas sobre aquele tema, aí você precisa se perguntar, né? Se não for para trazer um novo construto epistêmico, algo realmente inovador sobre aquele assunto, a gente vai ficar, então, só fazendo mais do mesmo. E com a sensação que a gente já leu aquele trabalho em algum lugar, o que é pior, né? E aí a gente se depara com um dilema que é o seguinte, o professor fala assim, olha, sua ideia tem que ser original. Aí você fala, meu Deus, eu já levei uns 5 temas e tudo que eu levo, a professora diz, já pesquisaram sobre isso, já tem muito trabalho sobre isso. E você fica um pouco perdido, né? Então, a pergunta que o aluno tem que se fazer, se ele está querendo muito um tema, mas que aquele tema já tem muita pesquisa a respeito, eu acho que a pergunta que o aluno tem que se fazer é o seguinte, em que medida a minha pesquisa traz de fato uma novidade a um tema que já foi bem explorado, né? E acrescenta alguma coisa ao que já existe? Então, essa pergunta, ela tem que ser uma pergunta muito dura, né? Você tem que se fazer essa pergunta duramente e aceitar a resposta de que sua pesquisa não está trazendo nada, por exemplo, ou então não, sua pesquisa realmente tem uma contribuição aqui diferente sobre essa questão, tá? Porque, de outro modo, gente, a gente, senão, vai ficar pesquisando dentro de uma zona de conforto. Eu vou pesquisar isso aqui porque isso aqui é facinho, é mais tranquilo, tem muita bibliografia a respeito. Ai, nossa, tá super tranquilo para mim, não quero estressar, não quero ter dores de cabeça. Aí você vai fazer um trabalho, mas não é um trabalho que dá aquele, sabe, aquele amor, aquele tesão para fazer o trabalho. E é pouco desafiador, no sentido de contribuição de fato para a área de secretariado, que precisa de contribuições. Precisamos muito, tá? Por outro lado, né, a ideia do que pesquisar, tá? Como que eu vou pesquisar? O que de fato eu posso pesquisar? Gente, às vezes é um sofrimento, né? A gente parar para ter essa ideia, o que eu vou pesquisar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui.
Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Tá aparecendo um vídeo? Por enquanto, não. Só está aparecendo sua foto. A minha foto? Ah, então peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, interromper o compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Fazer mais uma tentativa. Agora sim? Agora sim? Agora sim. Agora eu acho que a gente não consegue ouvir áudio. Não, não tem áudio mesmo, não. Ah, Estão me ok. Está ouvindo? aparecendo. Ó, agora sim, tá bom. Bom, gente, então assim, a, essa questão que a Belle trouxe, né? A pesquisa científica para além do TCC, né, que é um desafio, porque se já é tão difícil a gente achar um tema para o nosso TCC, na hora da ideia, eu posso surtar um pouco, né? Porque a ideia é bem difícil. A ideia não é algo fácil, né, da gente conseguir elaborar. E aí eu vou falar para vocês. Eu tinha uma noção do que eu queria pesquisar no doutorado, mas eu levei 1 ano para amadurecer a ideia do projeto, sabe? Não é algo que você faça assim tão rápido. Mas eu estou falando de um doutorado, tá? Para um TCC, como é um trabalho mais reduzido, é mais fácil a gente chegar numa proposta, mais fácil a gente chegar numa ideia. Mas pode ser que a gente tenha um bloqueio, sim, e a gente precise de alguma ajuda, né, para poder chegar nessa ideia. Então, a primeira questão é que essa ideia pode trazer um sofrimento, porque o aluno precisa pensar, olha, meu trabalho tem que ser original, mas a pouca experiência do aluno com pesquisa pode dificultar que ele encontre um tema que de fato seja apaixonante, né? E aí, de novo, a questão da paixão, do amor, porque você precisa amar seu tema, você precisa estar apaixonado por ele. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, né? A gente coloca uma energia extra para alcançar o objetivo, para alcançar a meta, que é o produto final, o seu TCC, um trabalho de conclusão de curso, né? Que é a sua pesquisa, tá? Então, a gente vai aqui pensar em condições que esse trabalho que a gente precisa fazer, né? Esse TCC que a gente precisa elaborar, ele tem que ser apaixonante. Se você não gostar do seu tema, você está com problemas, porque você vai odiar sentar para escrever, você vai ter sempre uma má vontade para fazer o trabalho. Vai ser sempre muito mais difícil para você conseguir desenvolver o seu trabalho, tá bom? Então, o caminho que a gente percorre para encontrar o nosso tema, ele precisa ser inspirador e apaixonante, tá? Ele tem que ser um caminho natural que normalmente os alunos fazem, olhar as disciplinas que ele estudou durante o curso e as disciplinas com as quais ele se identificou muito, né? Isso é importante, porque aí você não parte de um zero absoluto para sua pesquisa. Então, por exemplo, digamos que você queira falar de marketing, né? Você quer falar de marketing e você quer falar de marketing digital. Se você tiver feito a disciplina de marketing, já vai lhe ajudar bastante, porque você vai ter alguns subsídios, alguns teóricos. De repente, o professor já entrou no tema de marketing digital, e aí o seu TCC vai falar dos secretários que estão pela internet, trabalhando com redes sociais, ofertando serviços de marketing digital. Então, de repente, sua pesquisa vai por esse caminho. Vai apresentar possibilidades no campo, inclusive de novos trabalhos, novas frentes de trabalho para os secretários. Então, isso é uma verdade, né?
Outro ponto, digamos que você queira falar sobre tecnologia, certo? Ah, eu quero sobre as tecnologias. Hoje em dia tudo é tecnologia e agora com a pandemia está todo mundo trabalhando remotamente. O remoto envolve tecnologia. E de que tipo de tecnologia a gente está falando? Aí você gosta de tecnologia, você de repente já vai fazer um trabalho voltado para a tecnologia. Teve até um trabalho que eu orientei, foi um trabalho interessante de TCC, que a menina, a aluna, primeiro ela levantou quantas secretárias executivas concursadas havia na UFBA. E ela encontrou umas 28 secretárias. Depois ela foi fazer a entrevista perguntando, ela só queria saber de um aplicativo, que era o WhatsApp. E fez um levantamento para descobrir de que forma essas secretárias usavam o WhatsApp no trabalho, certo? E aí, a pesquisa dela mostrou que essas secretárias usavam o WhatsApp para absolutamente tudo, gente. Era troca de PDF, era troca de imagem, era troca de planilhas de Excel, eram reuniões. Então, como um aplicativo tão simples que é o WhatsApp, como que isso estava diretamente ligado com os processos, com as atividades dos secretários, com as suas chefias nos órgãos onde eles atuam dentro da UFBA, da Universidade Federal. E eu achei o trabalho dela fantástico. E claro que eu optei por orientá-la, né? Porque você está vendo a tecnologia, escolhendo, fez um recorte, escolheu um aplicativo para não escolher 1 milhão, né? Mas escolheu um, e focou naquilo e fez o trabalhinho dela. Ficou perfeito. Ficou muito legal. Então, os trabalhos que também versam pela tecnologia e que, de repente, queiram pesquisar as relações da tecnologia nesse exercício também de projeção de oportunidade de um campo de trabalho, são possíveis, ou do que já existe, ou de projeção, né, daquilo que pode vir a ser. Em um outro momento, pode ser que o aluno também chegue numa ideia extremamente inovadora. De repente, você é professor, professora, orientador de TCC, e chega um aluno lá, uma aluna, com uma ideia que você nunca viu em lugar nenhum. Você chega, arrepia, você fala, meu Deus, olha, o que é isso? Estou me deparando com algo super novo aqui, né? Ninguém nunca falou disso, nunca vi um trabalho sobre esse. Então, assim, esse professor orientador, ele tem uma responsabilidade ainda maior, que é lapidar aquela ideia junto com o aluno, para que o produto final seja um produto robusto, que inclusive o aluno possa transformá-lo em um projeto para acessar um mestrado, né? E aí a gente precisa também orientar o aluno que cuidado na hora de escolher seu orientador. Porque em todo lugar, gente, tem aquelas pessoas que fazem plágio, pegam a ideia, se desanimam com a ideia e guardam aquela ideia ali. E às vezes, por ter um pouco mais de carimba em pesquisa, ele vai, adianta o lado, lança, e você está lá lutando para escrever seu TCC e o camarada já lançou a ideia no mercado. Acontece. Em secretariado ainda não vi uma situação dessa, mas estou alertando porque já vi em outros cursos, certo? Acontece também de não ser um professor, pode ser um coleguinha. Você chega para o coleguinha e fala, pô, estou pensando em pesquisar tal coisa. O coleguinha corre, ó, apresenta a ideia primeiro como dele. E aí, na hora que você vai apresentar a sua ideia, o professor fala, não, você não pode vir trabalhar isso porque fulano já botou aqui uma proposta que é tal proposta. Olha o plágio. Daqui que Chico não seja Francisco e que a gente consiga provar quem plagiou quem. É complicado. Eu estou falando, gente, de graduação, mas eu tive uma situação agora no mestrado. Uma situação desta. E ficou tão constrangedor que era um técnico e uma pessoa de um nível mais elevado. Era uma disputa entre um técnico e um promotor. Então, pensa. O técnico botou o projeto primeiro, o promotor chegou com o mesmo projeto. O que tinha acontecido? O técnico conhecia o promotor, comentou com ele qual que era a vontade dele pesquisar. O promotor não sabia que o técnico ia concorrer naquele mestrado, naquela seleção. Botou a mesma ideia do técnico. E aí deu alguma zebra, né? E, claro, como ficou feio,
e a pessoa tinha como provar que a ideia era dela, né? A pessoa provou, então quem ficou com o direito de fazer a pesquisa foi a pessoa. Mas nem sempre a gente consegue resolver dessa forma, né? Hoje mesmo eu vi uma pesquisa, um jornalista falando da série da Netflix, né? Rebecca, de Alfred Hitchcock, né? Que filmou e tal, não sei o quê, baseado no livro de uma inglesa, que na verdade foi um plágio de uma escritora brasileira lá de 1934. Então, plágio, gente, tem em tudo quanto é canto. Gente que rouba a ideia do outro, né? Que pega a ideia. Então, cuidado. Quando você tiver uma ideia que você vê que é muito boa, guarda as 7 chaves e cuidado com quem você vai falar, para quem você vai falar. Procura saber a idoneidade da pessoa, do orientador, a ética, tudo mais, né? Registra a sua ideia no cartório, né? Dá seu jeito, dá seus pulos aí. Enfim, quando a gente chega com uma ideia muito inovadora, pode ser também que a gente encontre uma dificuldade em termos de bibliografia, porque às vezes sua ideia é tão nova, tão diferente, que não tem nem quem escreveu ainda para te dar um apoio na hora da bibliografia. Então, isso também pode ser um ponto desfavorável. Por quê? Porque aí você vai ter que trabalhar com dados muito primários. Você vai ter que criar todas as informações a partir dos dados que você vem elaborando com o seu tema, tá bom? Que você vai elaborar para o seu tema. E isso vai demandar tanto tempo que, às vezes, só o tempo que você tem para fazer um TCC não dá conta. Então, de repente, se a ideia é tão assim extraordinária, é melhor você guardar e fazer para um mestrado, onde você vai ter mais tempo para desenvolver uma ideia como essa, do que você chegar com algo tão assim inovador que não tem nem nada para te dar suporte de referencial teórico, tá bom? Então, você, aluno, aluna, precisa também ter uma maturidade para refletir e aceitar as recomendações que o orientador está lhe dando. Você chega ali com a ideia e ele fala para você, olha, sua ideia é boa, mas não é execuível nesse prazo que temos. Talvez se fizermos um recorte, talvez se fizermos só uma parte, e aí tem aluno que fica zangado, porque ele não quer, ele acha que o orientador não está aceitando a ideia dele. Meu conselho é que você ouça mais seu orientador, por ele ter mais experiência, ele é capaz de lhe dar, de fato, uma noção de que se o trabalho tem condição de ser feito ou se não tem, tá bom? Enfim, a gente precisa lembrar que o tema, muitas vezes, ele pode surgir de uma inspiração, pode surgir de uma observação. Você está um dia na praia, né, ali de máscara, né, gente bem longe, mas de repente passa uma pessoa, né, um menino bonito, e aí você olha e fala, olha, e aí começa a ter umas ideias, né? Aí você vai trabalhar aquela ideia, porque você teve uma inspiração. Passou um muso, passou uma musa, e te deu uma inspiração. Você estava ali, o ar marinho, um sol, uma água de coco, e aí um ambiente diferente te traz uma inspiração, né? Uma experiência. Pode ser uma experiência positiva, mas pode ser também uma experiência de revolta. Experiência negativa, a gente também tem como tirar algo de criativo dela, sabia? Então, a criatividade, ela vai vir daquilo que a gente está se permitindo, né? E se permitir pensar diferente, estando em ambientes diferentes, vendo coisas diferentes, ouvindo coisas diferentes. Então, se permita ouvir músicas que normalmente você não escutaria, ver coisas que normalmente você não veria, ler gêneros que você também não leria no seu estado, né, do dia a dia. Quando a gente faz isso, a gente quebra o padrão cerebral. E ao quebrar o padrão cerebral, o cérebro fica mais atento, começa a pipocar ideias, né? Eu me lembro de uma reportagem que eu vi, onde eles mostravam o quanto o cérebro de uma pessoa fazia com que a marcação, né? O experimento, ele mapeava as ondas cerebrais. Então, a pessoa lia um jornal, a onda cerebral estava lá. A pessoa lia uma novela, um romance, a onda cerebral estava lá.
Quando a pessoa pegava um Rui Barbosa para ler, o cérebro fazia assim. Por quê? Porque a linguagem é completamente diferente, é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem que vai exigir do indivíduo, sabe, um pensamento e uma abstração e um conhecimento e uma... Então, existem gêneros de leitura que vão te acelerar, assim como as cores. Quando a gente pode passar 10 carros e você não grava, mas se passar um carro vermelho, você fala, passou, na última hora passou um carro vermelho aqui. Por quê? Porque vermelho é a cor que faz a nossa retina tilintar trocentos milhões de vezes por segundo. Então, vejam, existem certas coisas que fazem com que nosso cérebro, com nossas percepções, elas se aguçem. Então, as coisas diferentes farão com que a gente tenha pensamentos diferentes e que a gente estimule nossa criatividade, né? Tem até um negócio bacana que o Jung fala, deixa eu ver aqui, cadê? O Jung fala o seguinte, que a criação de algo novo é consumado pelo intelecto, né? A gente enquanto intelecto, a gente vai lá, vai criar, né? A gente vai estruturar. Mas isso que a gente vai criar é despertado pelo instinto, uma necessidade pessoal, né? E ao ter um instinto, a mente criativa vai agir sobre algo que ela ama. Ela vai agir sobre algo que ela ama. Então, a gente precisa entender que temos que estar sempre abertos ao novo, à novidade. E tem uma série de exercícios aí na internet que orienta como é que a gente se torna mais criativo, né? Fazendo coisas diferentes, comendo coisas diferentes, experimentando coisas diferentes. Você quebra o padrão cerebral. Aquilo que o cérebro estava acostumado, você dá um choque, né? Vai botando ele em outra vibe. Até caminhos diferentes que você arranje para ir para o trabalho, para algum lugar, assim, né? E aí, a gente chega na questão, depois de falar um pouco sobre o tema, como é que surge esse tema, a gente chega no problema. E eu vou pontuar uma coisa que é o seguinte, quem vem primeiro, o problema ou o tema? Porque às vezes eu começo pelo problema, e aí depois é que eu vou para o tema, entendeu? Então eu acho que em pesquisa, a gente também pensar muito regradinho certas coisas, não é possível. Tem uma teoria, que é a teoria do pensamento complexo, que a teoria do pensamento complexo vai fazer essa abertura, né? E essa possibilidade, esses mix que existem da gente fazer tessituras, verdadeiras colchas do conhecimento, né? Entrelaçando conhecimentos. Então, por isso que eu acho que às vezes não é nem o tema primeiro, às vezes pode vir um problema primeiro na sua cabeça, e aí você desenvolveu o tema. Então, toda criança é uma pesquisadora nata, né? Tem até um livro chamado Livro dos Porquês. Quando meu pai era menino, meu pai tem 73, quando meu pai era menino, já tinha esse livrinho, o Livro dos Porquês. E toda criança tem uma curiosidade natural, né? Ela sempre quer saber o funcionamento, ela quer saber o motivo, ela quer saber tudo, né? Então a gente precisa retomar esse espírito de criança, de uma curiosidade natural sobre as coisas. A gente precisa buscar isso dentro da gente, porque às vezes a gente leva uma vida já tão desgastada, às vezes com muito problema, às vezes até um pouco sem perspectiva, está meio desiludido, e aí a gente esquece a nossa criança interior, essa criança que faz perguntas mesmo, né? E o problema, ele surge quando tem uma inquietação, uma dúvida, uma vontade de querer saber, mas gente, o quê? O quê? Mas como? Mas por que isso? Quando? Onde? Então, veja, o problema ele vai surgindo a partir das indagações, né? E às vezes é uma revolta, é uma inquietação que move a gente a se perguntar, né? Então, pode ser que o tema de sua pesquisa, ele surja depois de você ter se deparado com um problema. E às vezes eu vejo alunos assim, aflitos, porque eles têm um tema, mas eles não sabem problematizar o tema. Ah, a professora disse para eu problematizar. Eu não sei problematizar. Apesar de me dizerem que eu sou uma pessoa problemática. E aí o aluno fica, tadinho, perdido, né?
Aí, como é que a gente ajuda o aluno, então? Aí eu vou trazer minha experiência para vocês. Quando eu comecei a estudar secretariado, eu sempre fui de comprar livros. Eu nunca gostei da Xerox. Então, assim, porque a Xerox, gente, com o tempo, né, na época, na minha época de Xerox, com pouco tempo que a gente fazia uma Xerox, ela estragava. Colava uma página na outra, era um inferno. Então, eu preferia sempre ter o livro, né? E aí, quando eu passei no curso de secretariado, em 1990, corri na livraria para comprar um livro, os livros de secretariado. Peguei o dinheiro, juntei o dinheiro lá do meu trabalho e corri para comprar os livros. Quando eu fui comprar os livros, eu cheguei na livraria e disse assim, moço, onde que é a seção de secretariado? Porque eu tinha visto direito, administração, sociologia, e não achava secretariado. Aí ele apontou para uma parede enorme, cheia de livros de administração, e disse assim, olha, tá vendo aquela parede lá de administração? Lá no final, naquela última prateleira ali perto do chão, aqueles 3 livrinhos ali são os livros de secretariado. Aquilo me deu uma dor no coração. Eu falei, mas moça, é só aquilo. Ele, ô, secretário não lê. Eu me lembro disso, gente. 1990, eu jamais esqueci o que esse homem me falou, né? E aí aquilo já foi uma revolta. O secretário não lê? Como assim? Eu leio tanto e estou entrando nesse curso agora e não, o secretário não lê? Fiquei revoltada. Aí passou, eu fui fazer o curso de secretariado, não encontrava no curso de secretariado referências históricas como a gente encontra nas outras áreas do conhecimento, né? Então, por exemplo, se você vai estudar economia, você tem lá os grandes teóricos, Adam Smith, Ricardo. Vai para psicologia, você tem Freud, Lacan, né? Você tem Jung, Marie-Louise von Franz, você tem um monte de gente, né? Você vai para matemática, você tem Pitágoras, você tem... Então, qualquer área que você vá, você tem os referenciais, os grandes pesquisadores, aqueles que começaram as áreas. Quando chegava em secretariado, o escriba. Aí o escriba, coitado, lá em 1900, bolinha, né? Na civilização egípcia e mesopotâmica, depois dá um salto enorme, aí vem para a civilização, para o período, perdão, para o período da Idade Média, onde você tem revolução comercial, copistas, e aí até chegar na industrial e chegar aos nossos tempos, e mesmo assim você não encontra grandes referências e nomes, né? Então aquilo me revoltava. Eu falei, mas, gente, eu não sou filha de chocadeira. Não é possível, deve ter tido, sim, gente que foi referência. E aí aquilo me incomodava tanto que eu falei, pois eu vou fazer um levantamento histórico para descobrir quem é referência na área. E aí foi que eu fui fazer a dissertação de mestrado, cujo link, né, para acesso está lá na nossa ABPSEC. E aí vocês podem acessar depois para ver. Então, veja, uma revolta, né, de não me sentir uma filha de chocadeira, de que não tem referências, pessoas e nomes importantes. E aí, com a pesquisa, eu descobri que o que falavam, por exemplo, que Napoleão teve Josefina tinha ciúmes da secretária de Napoleão, e ninguém nunca sabe quem foi essa secretária. Aí eu fui pesquisar e descobri que Napoleão teve 3 grandes secretários homens, Meneval, Bourrienne e Fen, a quem ele condecorou com títulos de barões, e cada um com sua especialidade. Um era mais especialista em línguas, o outro era mais especialista em arquivos, o outro em escrita. E aí você começa a ver, né, nomes e pessoas. Aí você descobre que alguns filósofos trabalharam como secretários das academias de ciência. Você descobre que outras mulheres importantes, como do Partido Bolchevique, Krupskaya foi secretária do partido. Você descobre que Rodin teve um secretário que foi o poeta Rainer Maria Rilke, mas que ele teve também uma secretária, que foi a Marcelle Tirel, que chamava ele de pai do terror. E aí você começa a ver um monte de secretário na história que não estava nos livros de secretariado. Então, veja, uma revolta pode se tornar um tema de sua pesquisa. Então, assim, seja também um revoltado. Não se submeta, se rebele, porque às vezes essa rebeldia é boa, né? Vai trazer a gente para uma pesquisa. E aí, gente, para você responder o seu problema de pesquisa, né, você vai ter que adotar alguns caminhos, algumas estratégias, e a gente chega na metodologia, certo? A metodologia, quando eu vou explicar para meus alunos, eu digo assim, olha, gente, a metodologia é o como fazer.
Você já pegou os ingredientes do bolo, agora vamos fazer esse bolo. Como que vai fazer? Primeiro, separe o açúcar, a manteiga, ou não sei o quê. Então, a mesma coisa, a metodologia. Primeiro, separe lá quais são os seus referenciais teóricos, certo? De preferência, vá na fonte. Não fique citando alguém que citou o outro. Vá na fonte. Quem é que está falando aquilo primeiro? Então, vai na fonte, certo? Então, seus referenciais, de que forma você vai responder sua pergunta. Será que só uma entrevista é suficiente para trazer resposta à pergunta do seu problema? Mas será que essa entrevista ela não precisa ter uma amostra estatística que seja, de fato, validada cientificamente? Essa amostra estatística está apoiada em que autor, em que teoria, e como que você vai chegar nessa amostra, né? Ah, Karine, mas o meu é história de vida. Eu vou entrevistar uma única pessoa. Tudo bem, você escolheu o método, história de vida. Então, aí, história de vida, você vai falar de um indivíduo do começo ao fim. Porque eu vou mostrar para vocês que eu tive trabalho de alunos nesse sentido. Tem vários métodos que você vai discutir com o seu orientador, os mais adequados para o propósito de sua pesquisa, porque cada pesquisa pode fazer uma opção de métodos que vão contribuir para que a sua metodologia, né, tudo isso que envolve a metodologia, evidencie os seus achados, ratifique seus argumentos, tá? Então, vai ser necessário, sim, leituras sobre metodologia, e aí a gente vai trazer aqui todos aqueles autores Severino, Gil, Lacato, Zin, depende do que você vai propor em termos de trabalho, certo? E ler também os métodos e discutir com seu orientador. Ah, eu quero trabalhar com História Nova do Legoff, porque a História Nova considera que tudo é documento. Um rótulo de uma garrafa de cerveja, de vinho, é documento de uma época, porque mostra, blá, blá, blá. Então, assim, métodos existem vários. A gente vai precisar fazer uma escolha, junto com o orientador, daquele que é viável para a tua proposta, certo? Então, por exemplo, se a sua proposta vai trabalhar depois, você vai fazer um monte de entrevista, mas aí você tem que fazer análise dos conteúdos dessas entrevistas. E aí você vai apoiar essa análise em qual autor? Ah, eu vou apoiar em Gil, quando ele fala de análise de conteúdo, de entrevista, análise do discurso. Análise do discurso é diferente de análise de conteúdo, né? E como que a gente consegue fazer cada uma delas? Quem são os autores que estão por trás, que vão subsidiar esses seus argumentos, certo? Então, gente, uma coisa importante é a leitura, porque a leitura é o que subsidia todo o nosso trabalho do começo ao fim, né? Então não tem como eu escrever, não tem como eu sentar e fazer alguma coisa se eu não ler. Eu preciso ler. Se eu não tenho leitura, eu não tenho o que falar, certo? Porque a minha fala tem que estar ancorada em teoria. Deixa eu mostrar para vocês aqui um outro trechinho aqui do material que eu... Tá aparecendo? Tá aparecendo aí, Belle? Ainda não. Ainda não? Então acho que eu fiz alguma coisa errada. Peraí. Deixa eu botar aqui de novo. Na janela. Bom, então vamos lá. A gente falou dos temas, né? Do problema. Que o problema realmente, né? Às vezes uma pesquisa começa pelo problema. Eu não sei, eu não sou muito linear, tá, gente? Esse povo de arte, vocês sabem como é, né? O povo fica divagando no espaço. Bom, e aí a gente tem o seguinte: a gente pode pensar em alguns projetos diferentes, ou a gente pode pensar também em secretariado em lugares diferentes. Acho que dá para pensar nas duas coisas, tanto um quanto o outro são bem viáveis, né? E aí, trazer para vocês aqui, então, aquilo que eu estava falando a respeito das coisas diferentes, né? Eu acho que quando você cria um ambiente também universitário, e com as suas aulas, onde você estimula o aluno a ter certas visões diferentes, quando ele chega no TCC, ele pode também dar um resultado diferente. E aí eu quero mostrar para vocês aqui duas experiências.
Do lado esquerdo, aqui, esse manequim que está com uma gravata enorme, tá vendo? Tem uma gravata de 3 metros aí de comprimento. E esse material aqui no meio, que é etiqueta em gel, tá? Então, assim, o manequim e a etiqueta em gel, o que foi isso? Isso aí, gente, foram os produtos oriundos de uma pesquisa que os alunos da graduação fizeram a respeito de quebra de protocolo e gafe, né? E aí eles pesquisaram, entregaram um trabalho escrito, introdução, desenvolvimento, conclusões, referencial teórico, e a partir desse trabalho deles, eles tinham que fazer uma expressão artística, e todos os materiais que eles criaram foram expostos no Museu do Dinheiro, aqui em Salvador, lá no Pelourinho. A gente fez uma exposição e um evento disso, tá? Para nota, tudo direitinho. Então, repare, foram 2 avaliações. Uma, a pesquisa, e a outra, o evento com essa exibição. Então, essa gravata, olha como é representativo, né? É uma gravata gigantesca, um traje social, onde a pessoa está ali tendo que carregar uma série de regras de cerimonial e protocolo para que ela possa se enquadrar, né, nos espaços de convivência social. A etiqueta em gel, cada negocinho desse aí, cada círculo, esfera, tem uma regra de etiqueta enrolada dentro da esfera, né, e mergulhada num gel que é uma vela. Então, vejam vocês, né, a criatividade dos alunos. Né? E por aí vai. E, por fim, o livro que os alunos elaboraram, oriundo também de pesquisa sobre eventos, e fizeram um evento de lançamento na própria universidade. Pois bem, teve uma das alunas que, mesmo passando por todo o processo da experiência, de ter pesquisado sobre eventos, criado um artigo, o artigo dela foi para o livro, ela foi no lançamento, cada aluno recebeu um conjunto de 10 livros para autografar e entregar aos seus familiares, né, nesse dia. O que ela fez de TCC? Ela fez um TCC falando sobre a experiência dela no processo. Então, a experiência também pode gerar um TCC super bacana, né? E às vezes o aluno não tem essa ideia, né? Eu vou fazer um TCC da minha experiência. E aí, eu trouxe para vocês aqui 4 pesquisas que eu desenvolvi, né, que eu gostei muito. As 2 primeiras, a primeira delas, Dona das Dores no Laço da Verdade, Violência contra Mulheres Trabalhadoras nos Quadrinhos, é a tese doutoral. E essas mulheres trabalhadoras são as secretárias nos quadrinhos estrangeiros ou nacionais. Então, o link da tese também está na BPSEC, para quem quiser conhecer um pouco do trabalho, né? E a dissertação de mestrado, aquela que eu falei que era uma perspectiva histórica da profissão, que traz nomes importantes, né, que foram secretários, para a gente entender que a gente não é filho de chocadeira, que a gente tem referenciais também de grandes nomes da história que ocuparam em algum momento o cargo, a atividade de secretário, né, também está lá na BPSEC. E essas 2 últimas aí, que são as mais recentes, que são as pesquisas PIBIC, feitas com os alunos de graduação. Todas 2 com financiamento do CNPq e todas 2 com resultados bastante positivos. As mulheres graduandas e o MAR, Rede Informacional e Documental para a Aposentadoria das Marisqueiras, gerou uma cartilha, né, com ISBN, de orientação para as marisqueiras a respeito dos seus direitos em relação à aposentadoria, e gerou também artigos publicados em periódicos científicos. Os alunos apresentaram o trabalho em eventos nacionais e internacionais, né, em 2 congressos, produziram vídeos dessas apresentações, então a gente depois também eu posso socializar com vocês os vídeos, para vocês verem que até a preparação do vídeo em si é uma preparação de material instrucional, né? Não deixa de ser um material didático, de orientação. E a outra pesquisa, o filme como instrumento pedagógico nos cursos de administração, secretariado executivo e gestão social, foi uma pesquisa também com financiamento do CNPq,
que foi oriunda de uma extensão. Eu já fazia há 2 anos o Cine Debate, 2, 3 vezes no semestre, os alunos, ao invés de terem a aula em sala, iam para a sala de cinema da UFBA, que é um cinema mesmo, e a gente fazia a aula lá, aberta a qualquer pessoa, de dentro ou de fora da universidade, onde a gente passava o filme tem que ser original, né, porque a gente não pode passar pirata, então eu fiz investimento, comprei filmes, comprava os DVDs, passava na tela do cinema lá. E dessa experiência da extensão, né, a gente fez a pesquisa, a proposta de pesquisa. Entendemos que poderia ser uma metodologia válida para os nossos cursos de secretariado. Então, vejam vocês, né, que às vezes essas experiências trazem para a gente formas de trabalho em pesquisa que são bastante interessantes. E aí, agora, para finalizar, eu trago alguns dos TCCs que eu achei bem interessantes e que são TCCs mais recentes, né, dos últimos 3 anos. Então, a gente tem aí o primeiro, que é a Pepper Potts na trilogia do Homem de Ferro, uma análise da assessoria da personagem na gestão das indústrias Stark, que é cinema, portanto, a aluna avaliou a trilogia, né, e fez lá as correlações entre a Pepper Potts enquanto assistente, né, do Homem de Ferro, enfim. Tem uma outra que é o protocolo de descarte de documentos no Fórum Teixeira de Freitas, e como que a aluna chegou nessa criação desse protocolo de descarte. Ela foi estagiar no Fórum, e quando chegou no Fórum, ela encontrou no setor de arquivos uma pessoa que sabia tudo do setor. E tudo o que precisava fazer, tinha que perguntar a essa pessoa, porque não estava escrito em nenhum lugar. Então, significa dizer que todo novo estagiário que lá chegasse, precisaria sempre perguntar para esse servidor. Se o servidor ficasse doente, morresse, não estivesse mais ali, essas informações estariam pulverizadas, porque ninguém tinha uma regra, era tudo. Ele sabia todas as normativas, todas as regras da cabeça, né? Ele já estava ali há muitos anos, ele guardava aquilo. Então, a aluna viu isso como uma oportunidade de criar um protocolo para que os próximos estagiários que fossem trabalhar no arquivo não ficassem tão perdidos como ela ficou logo ao chegar ali. Tá? Então, é você percebendo um problema real onde você pode intervir. Tá? A história de vida de uma profissional de secretariado que atuou na administração pública federal. Então, a gente está falando de uma professora que tem 40 anos de atuação no campo de secretariado. Então, recuperar a história de uma mulher, né, que viveu, que formou e viveu o secretariado durante 40 anos e ainda hoje é servidora na administração pública federal, é também recuperar a história das nossas referências de profissionais em secretariado no Estado e para a nação toda, né? Porque em algum momento a gente pode compartilhar isso aí com os colegas. E aí, mais 2 para finalizar. Um trabalho de uma aluna sobre evasão do curso de secretariado executivo entre os anos 2009 e 2014. A evasão escolar não é um tema novo. Na verdade, desde a década de 60, na França, os índices de evasão universitária, escolar, são altíssimos. E aqui no Brasil, existem estudos desde a década de 80 mostrando que também não é diferente a questão da evasão. O que são diferentes são os índices. Enquanto na França os índices beiram os 60%, aqui no Brasil a gente tem trabalhado com números entre 25% a 30% de evasão. Então, a gente percebe que houve muita mudança nos cursos de secretariado nos últimos anos, na última década, houve muita evasão, e essa aluna, consciente dessa evasão, fez essa pesquisa para saber como que estava a situação do curso da UFBA no período. Tá? Teve uma outra que se preocupou em relação à perspectiva de trabalho no mercado, que foi outro ponto interessante, que é você entender como anda o mercado para os novos secretários, aqueles que estão se formando, né, que estão saindo, enfim. E aí ela fez uma pesquisa também muito interessante. Então, gente,
ao trazer para vocês aqui essas perspectivas, né, entre o que eu já consegui produzir, uma parte, né, do que eu já consegui produzir, trazendo aqui 2 filhos importantes, que são a tese e a dissertação, e 2 pesquisas PIBIC feitas com os alunos da graduação, que também são extremamente importantes, e os meus alunos queridos, né, na pesquisa das marisqueiras, o PIBIC foi o Victor Amaral, que é o atual presidente do nosso diretório acadêmico, em parceria com alunos voluntários, como o Jonatas, a Kísia, o Isaac, e na pesquisa dos filmes, né, como metodologia de ensino, foi o querido Tauan Nascimento também, que um outro pesquisador PIBIC, que desenvolveu a pesquisa com a gente. Então é isso, eu acho que para começo de conversa, eu me situo por aqui, né? E a gente vai trocando aí as informações e o que mais eu puder ajudar vocês e também aprender com vocês, né? A partir das experiências de vocês aí na UFPB, que devem ser também bastante interessantes. Minha nossa, minha gente, eu estou aqui assim, estupefada, não esperava menos, mas Karine arrasou. Foi muito rico a sua fala, professora, de verdade, e assim, foi muito objetiva também, e eu tenho certeza que os estudantes eles, ampliaram mais, com certeza, com certeza. Essas pesquisas que você trouxe aí no final, traz isso para a gente, né? De ir além, minha gente, de fato encontrar um problema que seja de uma observação e não justificar remanchando em coisa que já foi feita. Então, maravilhosa. Sua fala foi excelente. Inclusive, essa que você falou do filme como recurso pedagógico, tem até uma aluna da gente que ela já começou o projeto semestre passado, então ela deve estar indo para a defesa, que também traz o filme como recurso pedagógico de aprendizagem. Então, assim, às vezes, as pesquisas elas estão sendo desenvolvidas parecidas, porque elas não conseguem ser iguais, mas que elas vão trazer perspectivas e resultados diferentes. Então, para o UFPB, para o aluno da UFPB, como é que ele enxerga o filme como recurso pedagógico? Ao mesmo tempo que a gente vai ter um outro resultado aí na Bahia de outros cursos. Então, isso é muito interessante. A gente também tem um outro aluno que está estudando sobre evasão. Tivemos uma outra aluna que, inclusive, foi orientada do professor Joséino, que isso aí ela já defendeu, falando sobre a empregabilidade na Paraíba, tipo, onde é que os nossos egressos estão trabalhando? Então, aí foi entrevista, a ligação de um por um, né? Então, ela conseguiu fazer esse levantamento até 2016 ou foi 2017, mas, tipo, já se passaram alguns anos, né? Estamos em 2021, então, novamente, os dados eles ficam desatualizados e precisa de um complemento. Tem um TCC que eu orientei semestre passado e até estava falando essa questão da novidade, né? Então, tem uma aluna, a Tayane, que ela trouxe uma temática, eu disse, olha, a gente vai, mas vamos colocar na sua banca um professor da área de psicologia, porque certamente a gente vai errar aqui, em alguns termos que a gente vai utilizar errado. E ele vai nos orientar, porque o objetivo é a gente publicar esse trabalho, né, nos periódicos, nos eventos e tal. Mas a proposta dela é muito interessante, porque ela quis mapear qual era o perfil predominante do nosso aluno na área de atuação. A partir das habilidades que eles têm. Então, quais habilidades que eles têm? Eles têm uma aptidão melhor para assessoria, para o empreendedorismo. Então, a gente conseguiu fazer esse mapa, sabe? Então, isso foi um resultado muito bom, inclusive para o nosso PPC. Porque, às vezes, a gente vai focando o aluno numa determinada área de atuação, mas quando a gente vê o perfil, e que é muito similar, porque os estudantes aqui que são da localidade são muito próximos, o perfil é outro. Então, ao invés de a gente colocar disciplinas que vai, né? Não, os alunos estão querendo outra coisa, porque as habilidades que eles têm, que eles estão desenvolvendo, vai por esse caminho. Então, isso. Muito eu acho que tem muitas possibilidades. Por exemplo, um secretário que trabalhe na assessoria de uma banda,
né, que trabalhe na assessoria de um artista. Eu ainda não vi trabalhos nesse sentido aqui no Brasil. Fora do Brasil tem, aqui no Brasil não tem, né? Eu ainda não vi trabalhos sobre secretariado na perspectiva do secretariado personal, né? Eu, secretária, ofereço meus serviços para um particular, né? Para um professor, para alguém que quer contratar meus serviços de modo particular. São trabalhos mais raros da gente ver. Uma outra coisa também é como que a gente pode estar em comunidade, né? O que a comunidade demandaria que secretariado conseguiria atender, certo? Como essa proposta das marisqueiras, né? E aqui com a gente está até o professor Eduardo, com quem a gente tem uma troca muito bacana, que o Eduardo ele me ajuda muito, com muitos trabalhos, a gente faz alguns trabalhos em parceria, em outros ele me dá uma consultoria quando eu tenho alguma dúvida, porque professor também tem dúvida, né? E a gente troca com os colegas, a gente não sabe tudo, não é porque você é doutor que você sabe tudo, né? Tem sempre uma troca, uma parceria. E eu tenho, assim, a gratidão de ter também um colega tão bacana como Eduardo para fazer essa troca, né? Que tem bastante experiência no campo da pesquisa. Eu estou vendo que aqui estão os meninos, né? O Vitor e o Tauan estão aqui prestigiando a palestra, agradeço as presenças. Nem vi a hora que eles entraram, porque eu estava fazendo a exposição aqui, eu não estava olhando para a telinha, mas assim, gente, eu estou à disposição, o que vocês quiserem perguntar, né? Enfim. Eles entraram logo cedo, professora. Aí a gente conta aqui também, né, com a professora Maria, que é da Universidade Federal de Roraima, a professora Sueli, que é de Sergipe, outros colegas, né, a professora Sandra, que é nossa aqui da UFPB, Eduardo, que já se apresentou no início, né, da Universidade Federal do Amapá, Rúbia também, da parte do Secretariado Científico, outros estudantes de outras instituições também, Vanessa. Então, assim, é um tema que angustia a gente, Carol, porque aquela pergunta que tu fez, o tipo, quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, mas tipo, o tema ou o problema, isso não é que seja errado, não tem o certo e o errado, é a forma como você vai delineando a sua pesquisa. Então, até Vitor colocou, para mim, quem vem primeiro é o tema. Né? E já o outro fala, não, para mim, quem vem primeiro é o problema. Mas aí, eu também trabalho em cima disso. Para mim, quem vem primeiro é o tema. E melhor ainda, às vezes a gente vê assim, até falei isso para os alunos, que nos livros de metodologia, a gente sempre encontra dizendo que o título é a última coisa que a gente desenvolve, né? Mas os alunos, muitos deles, eles precisam do título para eles se situar. Então, enquanto que eles não definirem o título dele, a gente pergunta, Jane, qual é o teu título? Ela faz, qual é o teu tema? Ela faz, eu não sei. Mas quando eles definem o título, possa ser que esse título vai mudar, vai. Mas eu acho que é uma forma que eles têm de se identificar. Eles escrevem o título ali, e quando a gente pergunta, Renata, qual é o teu tema? Meu tema é isso, aí fala o título. Então, até que esse título sair, fica naquela angústia, sabe? Então, não é uma receita de bolo, mas é uma coisa flexível, você vai se identificando. É isso, é como eu falei, né? Talvez por ser do campo das artes, eu não sou tão linear, né? Às vezes eu não me prendo tanto nessa linearidade, porque às vezes para mim pode chegar primeiro a angústia, o problema, né? Como resolver tal coisa, antes de chegar o título, o tema, né? Para pensar num título. Mas, no geral, realmente as pessoas fazem assim, elas têm um tema, eu quero trabalhar marketing digital, eu quero trabalhar gênero, eu quero trabalhar. Ela sabe o que ela quer trabalhar, mas ela não encontrou ainda um problema para ela trabalhar. Isso é possível também, né? É super tranquilo. Eu sou muito tranquila, sabe, Cibele, porque eu acho que às vezes a gente, quando coloca as coisas de uma forma muito linear, pode não funcionar para todo mundo, porque tem umas pessoas também que têm uma forma de pensar que é um pouco diferente, né? Então, assim, como eu posso ajudar o meu aluno?
Se ele é um aluno que ele precisa funcionar mais partindo do tema, então a gente vai estimulá-lo nesse sentido, sabe? Se Uhum. ele, por outro lado, ele já traz uma angústia, a gente transforma essa angústia dele numa pergunta, para que ele possa entender onde que essa pergunta se encaixaria, né? Ela vem de onde? De qual seria o tema, a melhor abordagem temática para ela, certo? Então, assim, mas isso é uma coisa minha, tá? Que funciona comigo. Não estou dizendo que vai Uhum. funcionar com todo mundo, nem com o aluno. É verdade. E aí a gente quer ouvir os alunos também, né, minha gente? Aproveita a professora Karine, viu? Quem quer falar alguma coisa, quem quer fazer uma pergunta, um comentário, nossos professores também. Não fique com vergonha, não. Vocês já viram que Karine é muito gente boa. Enquanto eles estão aí pensando se desejam fazer alguma pergunta, eu vou falar aqui rapidinho, né? Que enquanto a Fale. turma está pensando, a gente está com 2 novas pesquisas, PIBIC, né? Uma delas é pela paz, que a gente está fazendo um levantamento sobre a questão da violência no ambiente acadêmico, né? Violência de todo tipo, violência, o assédio moral, o assédio sexual, assédio de questões de gênero, né? Racial. Então, a gente está fazendo uma outra pesquisa, um outro aluno também, que é bolsista. Essa pesquisa é com bolsa UFBA, o nosso aluno Isaac, que está à frente dessa pesquisa, né? E eu estou dando as orientações e desenvolvendo com ele. A gente tem vários alunos voluntários nessa pesquisa, né, que estão trabalhando como voluntários. E a gente tem uma segunda pesquisa que ela se chama Caritas do Dendê, que trabalha a questão da capacitação para trabalhar com eventos, né? Mas é uma capacitação para a população de baixa renda. Então, a gente verificou que a cidade de Salvador, apesar de ser uma cidade que sempre foi muito de eventos e muito festeira, né? A gente não tem tantos cursos assim que a população mais carente possa acessar. Ou você tem curso que é muito baratinho, mas que não te dá as informações que você precisa para se capacitar para um trabalho desse, ou você tem um curso que é uma fortuna e que uma pessoa de baixa renda não teria condição de participar. Então, a gente se perguntou como que o secretariado poderia operar nesse ato, né, na oferta de cursos para essa população. Mas aí, para você ofertar um curso para a população, você primeiro precisa fazer uma pesquisa, um levantamento, e a gente está nessa fase, né, do levantamento e da pesquisa. Então, veja, às vezes é a gente olhar o que falta, né, e o povo, será que o povo tem acesso? Se tem acesso, em que condições? É muito caro? Não, mas tem um baratinho, mas o baratinho atende, dá uma formação boa, né? E secretário pode atuar também como instrutor de curso, né? E aí, então, a gente forma também nossos alunos nesse sentido, eles participarem, oferecerem oficinas, mini cursos, né? Da gente fomentar isso via, inclusive, a empresa júnior. A empresa júnior do curso foi reativada, então a gente está muito feliz, porque a gente tem a oportunidade de fazer trabalhos em parceria com a Júnior, onde os alunos possam também experimentar, colocar em prática os conhecimentos que estão adquirindo ali na universidade. E, claro, essas experiências são aquelas que eu falei, que a gente pode transformar isso em artigos, né, e pode transformar em TCC, entendeu? Então, eu acho que é mais nesse sentido. Excelente, professora. Até acho que a professora, não tem identificando aqui, mas é o departamento lá do secretariado da UFS perguntando quais livros sobre métodos você sugere. Olha, eu não sou professora de metodologia aqui na UFBA, né? Nós temos colegas professoras da área de metodologia, mas quando eu vou orientar o aluno, por exemplo, eu gosto muito dos livros de Gil, gosto de Severino,
e gosto de Lakatos, porque eles têm uma linguagem bastante acessível para um aluno de graduação, né? Mas a depender de qual é a proposta do aluno, a gente tem que trabalhar com outros, né? Então, por exemplo, se eu for falar de estudo de caso, invariavelmente eu vou ter que trabalhar com IN, né? Se eu for falar de construção de cases para ensino, eu vou ter que trabalhar com uma metodologia específica de cases para ensino, né? Que é outro trabalho também que eu já desenvolvi com os alunos na disciplina de introdução às relações públicas, né? Então, deu muito certo, foi um trabalho que a gente fez que foi bem bacana, porque eles precisam ir a campo, eles vão entrevistar empresários, empresas, conhecer a história da empresa, fazer um levantamento, então, para construir aquele case, né? Então, é bem legal. Se eu for trabalhar a perspectiva da oralidade, eu vou ter que escolher um autor que vá nesse caminho também. Então, assim, para cada proposta, a gente vai também descobrindo, também é uma descoberta para o professor, encontrar autores que ajudem o nosso aluno, né, a chegar naquele resultado que a gente imagina. Então, a minha estante de metodologia aqui tem livro para tudo que você pensar, né, para todo tipo, mas ainda assim, se eu tiver dificuldades, eu faço trocas com os colegas. Eu falo, olha, estou fazendo uma pesquisa aqui e tal. Teve uma pesquisa mesmo que eu estou fazendo agora, que eu estava pensando justamente em utilizar o grupo focal. Porque eu acho que o grupo focal vai me dar um resultado melhor para o propósito que eu tenho com aquela pesquisa, né? Então, eu estou pensando em fazer a utilização de grupo focal. E aí estou lendo tudo a respeito de grupo focal para poder também fazer, quando fizer, fazer bem feito, né? Então, acho que é assim, a gente imagina, estuda e vai buscando esses conhecimentos para poder também aplicar, porque a gente não sabe tudo, né? Você não sabe todos os métodos, todos os livros. Tem que ir estudando mesmo, fazendo uma troca. Às vezes, conversar com um professor que tem mais experiência em metodologia científica, né? Isso aí é fantástico. Excelente. Minha aluna Maria Jéssica, ela quer falar. Pode falar, Jéssica. Boa noite. Gostaria primeiramente de parabenizar, porque foi muito bom. Inclusive, obrigada. Já me identifiquei de primeira, porque quando falou da questão de artes, né? Eu também faço, só que no meu caso eu pinto quadros. Então, eu me identifiquei logo, né? Eu sou alguém da área que tem a mesma coisa que eu, assim. E aí, uma questão que eu estava pensando em relação à escolha de tema, né? A dificuldade que a gente tem em escolher um tema. E eu acho que vem também da questão do medo, porque normalmente o pessoal coloca muita pressão em cima do TCC. Então, você já chega... na verdade, não é nem na cadeira TCC, mas assim, o curso inteiro você já chega já com aquela pressão de como vai ser o TCC. Aquele bicho enorme que o pessoal faz, e aí a gente acaba tendo um bloqueio, porque o medo bloqueia também. E outra questão que eu acho que atrapalha também é a gente não ter o secretariado na vivência. Em que sentido? No caso, ficar muito naquilo que é passado em sala de aula, mas não procurar saber sobre a profissão fora. Pesquisar sobre a profissão fora, saber notícias, essas coisas, eu acho que atrapalha muito a gente ficar só no que é passado na universidade, e isso não só no curso de secretariado, como em outros cursos também. Muita gente acaba focando só no que é passado em sala, e aí acaba não tendo conhecimento, assim, não abrangendo a visão para abordar outros temas, e aí tem essa dificuldade. E aí uma questão que eu queria perguntar não foi falado aqui, mas era em relação à revista científica. Se tinha indicação de revista científica, tanto para a gente pesquisar, para a gente ver trabalhos, mas também para a gente publicar. Porque o TCC a gente faz e depois a gente pode tentar publicar, né? Então, recentemente eu estava pesquisando e eu tive muita dificuldade em encontrar revistas. O tema que eu estava falando era sobre o terceiro setor, e aí eu estava tendo um pouco de dificuldade
de encontrar revistas. Então, eu acho que outras pessoas também têm essa dificuldade da gente sair para pesquisar. É tanto que tem os professores que colocam a gente para exercitar isso, para a gente poder melhorar. Então, eu queria saber se vocês tinham alguma indicação. É isso. Obrigada. Nada, imagina. É legal encontrar outro artista, né? Então, Maria Jéssica, a gente tem vários periódicos no campo do secretariado, né? O mais pontuado, né? O melhor pontuado da nossa área é justamente a GSEC, né? Uma revista específica nossa, e a maioria das nossas revistas, elas são multidisciplinares, então mesmo que seu tema seja sobre terceiro setor, seja sobre meio ambiente, enfim, ela é uma revista bastante aberta para acolher, né, temas múltiplos, desde que você consiga também mostrar que esses temas têm essa relação com a proposta de secretariado, né? E você tem outros periódicos, assim, quando você tenta publicar sem seu artigo estar assinado também por um mestre, um doutor, você até consegue, mas é um pouco mais difícil. Por quê? Porque você também precisa ter esses professores, esses pesquisadores mais experientes para lhe ajudar na construção do seu artigo, entendeu? Na supervisão. Então, uma primeira coisa que os alunos precisam entender é o seguinte: o professor que orienta teu artigo, ele é um coautor, entende? Porque sem ele, você não conseguiria desenvolver seu artigo. Seu artigo tem falhas, seu artigo tem coisas a serem melhoradas, e o professor é que vai lhe dar essa orientação. Muitas vezes o professor, além de fazer a correção, ele também pode ser que queira escrever um trecho, então ele é também um coautor. Então, é sempre bom você tentar publicar junto com seus professores, até porque você consegue mais facilmente que essa publicação ela seja avaliada de uma maneira até melhor, né, pelos avaliadores das revistas. Nada impede também que você ache uma revista fora da área de secretariado, que seja multidisciplinar ou que seja do campo específico que você queira escrever. Mas, de novo, vale a recomendação de tentar escrever com um professor, né, com um mestre, um doutor, e também você procurar a qualificação dessa revista, né? Nas revistas que a qualificação é mais alta, é mais difícil conseguir publicar. Nas revistas onde a qualificação é mais baixa, depender da revista, você vai ter maior facilidade. Mas para quem está começando, é assim mesmo, né? A gente vai começando aos poucos em revistas com a qualificação menor, aí a gente vai ganhando experiência e a gente vai publicando em novos periódicos. Uma outra coisa que você falou é assim, a gente não tem muita experiência, a gente tem a experiência da faculdade, mas a experiência acadêmica, ela também é uma experiência importante para você utilizar, tanto para o seu TCC, porque de repente você organizou eventos acadêmicos do dia que você chegou na faculdade ao dia que você está saindo. Você organizou uns 50 eventos acadêmicos, ou você organizou um grande evento acadêmico da universidade, que foi o evento. E aí você quer falar dessa experiência. É possível, entende? Transformar um TCC, e aí você trazer na sua abordagem teórica as questões relacionadas à gestão de eventos, as questões relacionadas ao profissional de secretariado como um gestor de eventos, né? Como cerimonialista, como mestre de cerimônias, um diretor de protocolo, entendeu? Então dá para fazer uma abordagem super bacana. Eu organizei eventos digitais, quero falar sobre isso. Beleza. Então, veja, tem muita coisa que você faz na universidade que pode virar um TCC, se transformar em um TCC, um tema para TCC. Você foi do DA, você foi de uma empresa júnior, você participou de algum projeto relevante, né? Teve uma reestruturação de currículo, teve enfim, acontece tanta coisa dentro da universidade e que a gente participa, que sempre há o que falar. Então, mesmo que a sua experiência fora da universidade, você entenda que ainda não é relevante o suficiente para construir um TCC, a sua experiência dentro da universidade o é.
E também aquilo que eu falei, né? Ouçam suas comunidades, ouçam as pessoas do bairro, ouçam, porque às vezes essas pessoas precisam da universidade pública lá fazendo a diferença. E o curso secretariado pode ajudar, mas a gente tem que ouvir as demandas deles, ao invés de já chegar com algo pronto. Olha aqui, ó, fiz isso aqui para vocês, e enfiar a goela abaixo da população, porque aí você não vai ter apoio, né? Mas enfim, é isso, batalhar. E até semana passada a gente teve um evento aí que foi uma jornada científica, né? E a professora Fernanda, ela trouxe esse panorama dos periódicos científicos. Até no dia da nossa aula, e a gente, né, mandei o link para vocês irem assistir, porque aí ela apresentou todos os nossos periódicos e tal. Coloquei aqui o link de algumas, mas se vocês entrarem no site da BPSEC, aí lá vai ter outras também, para vocês darem uma olhadinha. Quem mais? Quem mais quer falar alguma coisa? Professora, Maria, Eduardo. Diga, Karine. Vocês fizeram o livro, não foi? Não teve o livro? Então, participar do livro, uma publicação como essa, também é uma experiência válida para escrever sobre, né? São experiências acadêmicas importantes. Não é isso. É verdade. E o mais assim, os livros que a gente publica já são de TCCs defendidos, que passam por uma nova avaliação, por uma nova reescrita, porque aí não tem como ir, né? A monografia toda. E teve até uma pessoa aqui que falou sobre isso, sobre esse formato, né? Que ainda algumas instituições não aceitam projeto experimental e tal. Isso aí vai de acordo com cada instituição. Aqui na UFPB a gente aceita um projeto de consultoria e, além da monografia, a gente tem também o artigo científico, né? Porque, visando essa celeridade na publicação, a gente colocou esse outro formato, porque ele já está ali meio que no caminho para um periódico. Tomamos como base nossos periódicos, né? Tanto a GESEC quanto a Expectativa, e aí a gente tem um artigo de até 25 páginas. Mas aí o aluno que quiser fazer monografia, que nunca tem, eles nunca querem, porque demanda muito mais trabalho, a gente já vai para um artigo científico e já fica ali meio que encaminhado para uma publicação. Porque quando ele fazer uma monografia de 50, 60, 80 páginas, para depois reformatar e readaptar para vários artigos, o aluno não quer mais. O aluno já está no outro momento, já está no mercado de trabalho, ficava para o professor. E nessa questão, muitos trabalhos se perderam, tudo engavetado e que a comunidade não tem conhecimento. Então, quando a gente mudou para essa nova modalidade de artigo científico, então a gente conseguiu dar vazão a eles, ir para evento, ir para periódico, ir para livro. Então, vai de cada instituição, né, Karine? Isso. Lá na UFBA ainda é o TCC mais monográfico, né? As 50 páginas, aquele negócio todo. Mas esse modelo de vocês aí é bem interessante também, né? Eu acho que é um modelo que é mais dinâmico, embora, assim, particularmente, eu acho o artigo difícil de fazer. Então, não sei se é tão mais fácil, do que TCC, não, mas, né, vamos lá. Mas aí é aquela coisa, Karine, que muitas das vezes eles enchiam muita linguiça. Muitas das monografias de antigamente, todos têm a mesma história do secretariado. Então, quando readaptou para um artigo de 25 páginas, não dá para encher linguiça, tem que ser objetivo. E aí vieram novas literaturas, novos referenciais teóricos, novas coisas que não tinham nos outros. Então, quando eles pensam assim, de consumir 3, 4, 5 páginas com o histórico da profissão que todo mundo já ouviu falar, não, vou retirar, faço uma coisa bem simplesinha na introdução e referencial teórico vai ser, de fato, novas teorias, novos. Então, a gente viu muita positividade nisso, entendeu? Porque era uma injeção de saco. Toda monografia tem aquele histórico que ninguém aguenta. Quando eu pego um trabalho que vem com a lei de regulamentação, as diretrizes curriculares e o código de ética, gente, eu tenho vontade de cortar os pulsos. Porque você vê que, sabe, não precisa, né? Não precisa. Olha, eu vi aqui o Michel Baia colocou, gostaria de ver um debate sobre métodos ágeis e tecnologia que facilita e complica. Michel, eu acho que aí é uma palestra para o professor Eduardo aqui com a gente, né? Trazer esse tema, né? Porque
De repente o Eduardo tem aí no escopo dele, né, algumas dessas tecnologias ágeis. Como escrever um TCC em uma semana? Vanessa levantou a mão. Vanessa, pode falar. Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer primeiro a oportunidade de ouvir vocês, né? Eu sou do Paraná, aqui da Unicentro, e é sempre bom ouvir o secretariado por outras, né, perspectivas. Eu não sei como funciona na universidade de vocês, mas a nossa permite que faça TCC em dupla. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre os prós e contras de fazer TCC em dupla. Dá para manter a amizade com o colega de pesquisa? Ai, muito bom! Olha, Vanessa, eu participei de uma modalidade dessa, eu vou lhe dizer, no ano de 1997, quando eu fiz a minha primeira especialização, que era uma especialização em administração e desenvolvimento de recursos humanos. Como todo trabalho em grupo, eu vou lhe dizer, tem aqueles que trabalham de fato e tem sempre alguns que não trabalham, né? Então, os que trabalham muito se ressentem, né? E aí, claro que essa amizade não perdura, né, amiga? Não dá para ser amigo depois de um babado desse, né? Mas, assim, as possibilidades existem. Existe, inclusive, uma outra possibilidade agora que está acontecendo nos mestrados e que eu tenho certeza que mais algum tempo isso também vai acontecer nas graduações, né? Por exemplo, nos mestrados profissionais, eles estão sendo instados, né, pela CAPES, a construírem produtos técnico-tecnológicos, né? Então, eu acho que isso, em algum momento, também vai chegar para as graduações, e é bacana a gente pensar. Lembra aquele TCC da aluna que eu falei aqui, que no final ela cria um protocolo, né, de descarte de documentos na justiça? Então, foi uma tentativa da gente se aproximar um pouco disso, ou seja, não é só entender um problema e trabalhar sobre um problema, mas é também fazer uma proposta, criar um produto de forma a melhorar aquela condição que a gente está ali verificando, né? Um TCC em dupla eu acho viável, já participei, como eu lhe falei, na especialização. Agora, na graduação, não sei se é o ideal, né? Porque talvez na graduação você escrever sozinho vai lhe dar maiores chances de você passar pela experiência e você compreender melhor, né, com as suas dificuldades, como é que aquilo se procede. E, às vezes, quando a gente já está com um apoio ou um suporte, a gente pode, de certo modo, não participar tão profundamente como a gente participaria tendo que fazer sozinho. Existe uma curva na psicologia do nível de estresse, por exemplo, para cada momento da nossa vida acadêmica, né? Então, por exemplo, a curva de um doutorando, na hora que ele entra é 100%, aí ela desce, vai a 0 no meio do curso, depois quando está perto de concluir, vai a 100% também. Eu não me lembro agora qual é a curva da graduação, mas eu acho que é a mesma curva de insanidade, fica todo mundo doido. Mas é isso, eu entendo que seria melhor o aluno passar pelo processo individualmente do que coletivamente num momento de graduação, para ele aprender a fazer. Eu digo isso porque quando eu fiz a graduação em 1994, que eu concluí, não havia TCC. Então, a gente fazia o relatório de estágio, que era uma coisa densa também, né, um material denso, mas não se aproximava nem um pouco de um TCC. Então, eu ralei, eu sofri para fazer um TCC na pós-graduação. Então, acho que quando a gente tem esse primeiro contato com o TCC na graduação, a gente chega mais preparado para uma especialização, mestrado ou o que for. Eu concordo com a professora Karine, porque quando a gente divide o TCC, é complicado, porque a gente mesmo tem essa facilidade de dividir mesmo. Então, ao invés de ser uma construção em conjunto, não. Os alunos eles vão dividir, e aí eles não vão passar por todas as etapas. Eu tive o conhecimento de uma pessoa que fez o TCC em dupla na graduação,
E depois, quando foi para a especialização, estava lá, correndo doido. Por quê? Porque uma determinada parte era do coleguinha, então ela não sabe nem para onde ia. Né? Então, tem sim algumas problemáticas. E também porque eu acredito que a gente tem que colocar o aluno nessa experiência dele fazer do início ao fim, assumir todas as responsabilidades do que ele quis investigar, ou do que não, do que deu certo e do que não. Porque também o momento do TCC é quando o aluno ele vai ter essa parte crítica, né? As próprias DCNs falam isso para a gente, que a gente tem que formar o aluno com uma formação sólida. Então, a gente não dá para ter um aprendizado desse com coparticipação. O TCC ele vai culminar, né, de todo o seu aprendizado. Então, se você passou sua graduação copiando e colando trabalho, chegar no TCC, vai dar certo, não. Se você passou a sua graduação empurrando com a barriga, ou se escorando no coleguinha porque era grupo, porque era seminário, quando chegar no TCC você vai fazer só. Então, a gente percebe a diferença, veja, quando vocês participam de projeto de extensão, participam de PIBIC, há uma diferença muito grande desse aluno para o que não participa de nada. Esse aluno, quando ele chega no TCC, ele vem muito mais apurado. Ele pode ter dificuldade? Pode. Ele vai ter? Vai. Mas a forma como ele escreve, a forma como ele questiona a gente é diferente, a forma como ele problematiza é diferente do que aquele aluno que ficou ali só entre quatro paredes em sala de aula. Então, se o aluno pensa que vai passar o curso todo, entrou e saiu assim, não. Numa hora ele vai ter que se assumir como universitário, como um futuro profissional, pegar um trabalho, iniciar e terminar. Isso, Beli, concordo com você. E aí você estava falando, né, dessa importância do aluno, que o aluno é diferente, o aluno que faz um PIBIC. Eu tenho isso cravado na minha pele, na minha mente, sabe? Meus alunos estão aqui, não me deixam mentir. Cada vez que um aluno passa por um PIBIC, ele amadurece absurdamente, intelectualmente, em termos de conteúdo, em termos de entender o que é uma pesquisa. E outra, eu agora estou com um firme propósito, que é o seguinte: a pesquisa PIBIC é importante também para o professor? Porque você está ali pesquisando, né? Você tem um aluno bolsista e tudo mais. Mas é a melhor forma de você fortalecer seus alunos, para na hora que eles chegarem para disputar uma vaga num mestrado. E eu falo isso porque eu tenho participado de várias seleções de mestrado, das bancas de seleção, e quando a gente pega os currículos Lattes, né, dos candidatos, pega os memoriais, e que a gente vai olhar o que aquele aluno fez academicamente, muitos só fizeram o TCC da graduação e a monografia da especialização, só. Nunca publicaram um artigo, não frequentam congressos, não têm experiência de apresentação em congresso nacional, internacional, não tem nenhuma vida acadêmica em termos de publicação, em termos de pesquisa. Então, o aluno que a gente consegue preparar ao longo da graduação é um aluno que chega com um currículo invejável para disputar um mestrado, né? Então, assim, o que eu ainda faço com os meus alunos? Eu oportunizo que quem não está de bolsista oficial, porque às vezes o governo só dá uma bolsa, né? A UFBA permite que você tenha voluntários. Então, eu cadastro todo mundo que quer como voluntário. A gente tem sempre um bolsista tutor, que é o Vitor, né, que está comigo e que trabalha comigo já há algum tempo, e o Vitor, ele me ajuda orientando os alunos, colocando o aluno no eixo, dando a chicotada quando precisa nos coleguinhas que não estão estudando, distribui as leituras, né? O Vitor ajuda muito com isso, pela experiência que ele tem de bolsista. E aí, no final, todo mundo ganha, porque na hora que vai publicar o artigo, todo mundo contribuiu um pouquinho, cada um trouxe seu resumo de leitura, do seu autor e tudo direitinho, e a gente vai ali estruturando o texto, né? Então, é um trabalho em equipe, né? E focado. Então, eles levam isso também para os currículos dele. Eu tenho uma aluna que entrou agora no primeiro semestre, e a menina já tem, acho que participação em 3 congressos, 2 nacionais, 1 internacional. A menina tem participação em publicação,
entendeu? E tudo assim, como voluntária, participando, trazendo, contribuindo com a leitura dela, trazendo os resumos. Então, assim, a gente oportunizar também os alunos a contribuírem, mas contribuírem mesmo, não esse aluno que você falou aí que encosta no outro, né? Mas aquele que realmente trabalha, a gente tem a ganhar, o curso tem a ganhar, o professor tem a ganhar, e o aluno também ganha com isso. É importante que ele entenda que ele também ganha, porque vai para o currículo dele, não tem como essa experiência não ir, e também vai para um periódico, né? Porque fica publicado lá. Aí minha aluna Thaís está aqui falando que ela já está indo para o terceiro ano de TBIC. E se ela pode até trazer um relato e tal, mas eu acho que ela já fez, nesses 3 anos, de 2 projetos de PIBIC. Então, assim, é uma riqueza. Por quê? Porque um projeto, além de ter temáticas diferentes, tem pessoas e professores diferentes, com a dinâmica de trabalho e orientação diferente. Então, quando você entra na universidade, são pelo menos 4 anos. Então, um ano em PIBIC, no outro, com outro professor, outra coisa, no outro, extensão. E aí você vai fazer esse currículo que Karine falou, currículo invejável, de você chegar num projeto de numa seleção de mestrado com uma bagagem até para você defender. Porque como é que você vai defender um tema, uma tese, se você apenas fez o TCC? Você pode. Você pode sair bem? Pode, mas vai ser muito mais exaustivo. Então, depois da minha fala, a Vanessa vai falar também, porque ela está com a mão levantada, pode ter, Vanessa, alguns pontos positivos e, de fato, terem duplas que são empenhadas, que estão ali focadas, porque têm objetivos profissionais e que querem seguir, mas, no geral, na conjuntura, eu não sou favorável ao TCC em dupla, e aqui na UFPB a gente não tem essa modalidade. Inclusive, se o aluno ele publicar um trabalho ou num evento ou num periódico, ele pode aproveitar esse trabalho publicado e ser a defesa dele, desde que ele tenha feito ele e o professor. Se ele fez com um coleguinha, já não pode mais aproveitar, porque a gente entende que ali foi um trabalho compartilhado, né? Então, fala, Vanessa. Vanessa? Eu acho que ela não desligou a mão. Então, Thaís, você queria falar? O Vitor tá falando ali que eu maltratei ele. Não, Vitor, que eu botei ele de malvado, não. É porque Vitor é brabo, Vitor é daqueles assim, sabe? Aí tem hora que eu digo assim, Vitor, menos, um pouquinho menos, Vitor, pra gente não espantar os meninos, Vitor. Mas eu sei como é que é, aquela coisa de que trabalho em grupo, né, gente? Aí vocês sabem como é, trabalho em grupo tem os estresses, né? Aí, Thaís. Fala, Thaís. Só complementando o que a professora Belly falou, né, sobre minha experiência, e é muito isso. Eu sou uma defensora muito, né, do PIBIC por conta da minha experiência e também da experiência de outros colegas. No primeiro ano, quando eu entrei, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Não entendia muito. Eu falei, caramba, pode dar muito certo, mas pode dar errado, eu posso não gostar. E aí eu gostei muito, deu tudo certo. E aí fui para o segundo ano de PIBIC, né? E agora no terceiro eu já estou pensando no projeto de mestrado. Mas tudo isso porque ao longo do tempo eu fui construindo, né, essa maturidade, essa bagagem científica para poder já pensar mais lá na frente, né? Então, quem quiser, eu sempre falo, gente, participem dos projetos da universidade, porque é essa participação no projeto que vai construindo a maturidade de nós estudantes e dos profissionais, né, também no futuro. É verdade, gente. É fantástico. Pois é, minha gente, olha só. Sim, Carmen, fala. Eu sei que Vitor, ele foi o bolsista, né, do projeto das marisqueiras, da aposentadoria para as marisqueiras, e eu não largo dele, porque eu deixei ele, eu falei, Vitor, eu quero você de monitor, tutor dos meus próximos PIBICs, porque o Vitor se desenvolveu tanto, teve uma experiência tão fantástica comigo, assim, sabe, de produtividade, de interesse, e eu acho que esses alunos, assim, eles têm também muito a contribuir com as nossas novas turmas, né? É o pessoal que vai chegando. Então, ele compartilha a experiência dele, ele orienta. É super bacana. Então, assim, não larga o Vitor por nada. Eu já disse a ele, a gente casou e você não sabe. Estamos casados.
A gente sempre tem os alunos assim que a gente não quer que vá embora, porque eles contribuem e deixam um legado para os outros, contribuem demais. E é como eu digo, né? A gente, professor, embora a gente queira e tenha até uma competência técnica a mais, mas a gente não consegue fazer só. E nem Não. tem muitas ideias que esses alunos têm. Eles têm cada ideia. E diga assim, minha gente, então a gente precisa de vocês, assim como vocês precisam de nós. Como o Karine falou, é uma troca. A gente não vai sozinho e nem você vai sozinho, a gente vai junto. Isso, isso. É, porque na hora que Então, assina assim, lá os artigos, as coisas, né, vai o nome de todo mundo que trabalhou de fato. Então a gente tem muito essa relação de respeito também, né, com os alunos, porque tem muito professor, eu sei que tem professor por aí que não admite o aluno assinar com ele um artigo, que não admite, né, que o aluno participe de certas coisas. A gente tem, graças a Deus, professores também que têm um caráter de cooperação, né? Que é como você falou, a gente precisa do aluno e o aluno também precisa da gente, então é uma troca. Então eu respeito muito isso, sempre respeitei e prefiro trabalhar em cooperação do que em competição. É outra coisa também. E quem me conhece sabe que eu sou muito assim, entendeu? Então é isso, gente. Eu estou aberta a novos projetos. A gente também. Viu? Participações, inclusões, tanto em nome da Federal, como também algo mais específico aqui da minha expertise, né? Das coisas que eu faço. Enfim. E aí, Karina, a gente assim, novamente só tem que agradecer. Eu coloquei um linkzinho para os alunos, né? Porque para eles colocarem um agradecimento para você, né? Então, assim, é cada coisa maravilhosa. Então, eles muito felizes pelas experiências que você compartilhou. Então, obrigado por compartilhar tanta experiência e conhecimento. Palestra maravilhosa. Obrigada pela palestra totalmente informativa e gratificante. Achei excelentíssima palestra. Então, assim, de fato, obrigada. foi muito bom. De verdade. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o acolhimento. Não tinha como ser diferente vindo da Paraíba, né? Torcendo ali pela Juliette. E assim, é estado irmão, é nordestino, né? E a gente se encontra aqui. É uma oportunidade de estreitar esses laços aqui com o pessoal do Norte e Nordeste, né, que é a maioria do público, sendo que também a gente é sempre aberto a outros estados, a outras referências, né, outros colegas também que aqui participam. Mas acho importante realmente a gente firmar esses laços e termos oportunidades de novas trocas. Então, estou sempre à disposição de vocês, Beli, dos alunos, para projetos, para palestras, e também quero que em algum momento a Beli possa vir falar para os meus alunos também, trazer essas experiências aí da UFPB para a gente. Com certeza, professora, essa troca é muito rica, porque assim, por mais que a gente fale, mas eles precisam de uma outra visão, e você tem muito a acrescentar, muita experiência, essa experiência diferente que a gente quer, né? Então, foi muito maravilhoso. Olha, eu só tenho que agradecer de verdade mesmo, eu tenho certeza que na próxima aula, né, quando eu me encontrar com os alunos, eles certamente vão estar assim, mais firmados, né, como muitos já disseram, e já começaram a ter um tema, encontrar um problema. Então, é a nossa felicidade como professor da disciplina de pesquisa aplicada quando o aluno encontra um problema, né? Porque, com certeza. E aí eu digo para eles que é um caso de amor, não é para só se encontrar com a pesquisa nas quintas-feiras. É a semana toda pensando, lavando o prato, pensando, porque é ali que vai surgir a ideia do problema. Isso, verdade. Então, professora, a gente está à disposição também. As portas da UFPB estão sempre abertas, com outras professoras nossas, a professora Janete, Cátia, a professora Sandra, que são da área. A gente está, né, com a professora Luz e a professora Maga, que estão afastadas para o doutorado. Então, daqui a pouco, a gente tem mais doutoras que vai ainda colocar mais projetos. De secretariado? Secretariado. Que legal. Então, na verdade, o ano que vem, 2022, né, eu e Maica termino doutorado e a professora Luz, acho que é 2023 a 2024. E a gente já tem aqui a professora Janete, que é doutora também, e a outra professora Ká, que está se encaminhando. Então, assim, mais para frente, os próximos 3, 4, 5 anos,
nós teremos um corpo aqui docente, né, com doutorado, que isso vai nos dar pena para colocar mais projetos de PIBIC e estimular cada vez mais a pesquisa. Então, a gente só agradece. Pois bem, vamos fazer essas trocas. Estou super animada. Gente, obrigadão de coração, viu? Alta receptividade a você, aos alunos. Transmita meu abraço aí à coordenação de curso, a todos os colegas que não puderam vir, mas que tenham aqui também uma colega, né? Uma forte colega de secretariado apoiando vocês. Grande beijo, grande abraço, gente. Beijo grande, querida. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau.